Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso e eterno, santo, bondoso, maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre para mim é uma honra quando a gente vem aqui para conversar cada dia nesse horário. Deus te abençoe, que Deus fortaleça seu coração com o poder da sua palavra. Deus tem aberto os nossos entendimentos para compreender o que a palavra diz que nós somos. Disse o Mombrana: você não pode ter fé enquanto não souber quem você é e o que a palavra diz que você é. Por isso Jesus podia dormir naquele barco, quase afundando, a tempestade açoitando o barco, os discípulos apavorados, a água subindo no convés, batendo naquela proa, sacudindo a popa e as velas sendo sacudidas, e eles quase indo a pique, gritando: Senhor, Senhor, salva-nos! E Jesus dormindo no barco. Parece uma coisa insana, mas é que ele sabia quem ele era e o que a palavra dizia que ele era. Ele sabia que ele era o sacrifício, ele era o Cordeiro de Deus, ele sabia que ele morreria depois de 3 anos e meio, exatamente na Páscoa, porque era na metade da semana que o sacrifício seria levantado. Ele conhecia a profecia de Daniel, ele sabia o que a Bíblia dizia sobre ele, que ele não veria corrupção, meus ossos não vão apodrecer e assim por diante. Ele sabia que antes de 72 horas ele iria levantar. Por isso ele disse: destruir esse templo em 3 dias eu o levanto. Por isso constantemente ele dizia: para que se cumpra a Escritura. Ele sabia que aquilo que Deus não falou não vai acontecer, mas o que Deus prometeu vai acontecer e pronto. Da mesma forma é a verdadeira igreja. A verdadeira igreja está recebendo a revelação de quem ela é, de onde ela veio, para o que ela está aqui nesse mundo e para onde ela está indo. Ela está recebendo a revelação do que a palavra diz que ela é, a verdadeira igreja. Por isso, o grande mistério na parte de trás da mente de Deus, veja, isso que seria revelado aqui nos dias da voz do 7º anjo. Por isso, Deus estava de costas para a tenda, para revelar-se à igreja, para trazer o filho da promessa. Por isso, Moisés viu ele de costas, um homem de costas. Por isso, aqui nos dias da vinda do Filho do Homem, nos dias da voz do 7º anjo, ele se coloca de costas para a igreja, porque ele está revelando o que estava na parte de trás da mente de Deus e que esteve oculto por todos os séculos. E que aqui nos dias da voz dos 7 trovões seriam revelados. Aquilo que não está escrito, mas seria revelado. E a grande revelação, o grande mistério escondido, o segredo, de acordo com Efésios 1, 9 e 10, descobrindo-nos o segredo. Veja, de acordo com Colossenses 1, ele quis nos fazer conhecer qual é a grandeza desse mistério. Cristo em vós, ou seja, de que a igreja, ela estava em seus pensamentos, ela é preordenada, ela é predestinada, ela é a palavra falada, a palavra semente. A exemplo de Jesus, que era um pensamento na mente de Deus, ele foi expressado, tornou-se carne. Como ele é, nós também somos, disse 1 João capítulo 4. Qual ele é, somos nós também nesse mundo. Ele era a palavra que se fez carne. A igreja também é a palavra que se torna carne. E por isso Paulo, em Gálatas 4, versículo 4 até o 7, ele fala algo grande, que se entrar na nossa alma, como tem que entrar, produzirá descanso, confiança, fé, para compreender que a vontade perfeita de Deus acontecerá na nossa vida. Que aquilo que Deus não preordenou não vai acontecer e pronto, mas o que Ele preordenou vai acontecer. Diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Veja, sermos colocados de volta na economia de Deus.
de volta à eternidade, colocados no corpo de Cristo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim, que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro, herdeiro de Deus por Cristo. Veja, nós não nos tornamos filhos, nós sempre fomos. E por isso carregamos em nosso coração uma semente. E por isso a luz, a palavra falada, feita carne, veio sobre essa semente, para trazer os filhos prometidos, os filhos da promessa. E aí nós somos manifestados em carne, de acordo com Romanos 8. E nesses que são filhos, vem sobre nós o poder vivificador, Romanos 8, verso 11, e nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Veja, e nos traz em obediência à palavra. Sem entender que nós éramos filhos, não poderíamos receber o Espírito Santo, teremos sempre dúvida, porque isso está baseado em emoções, em dons carismáticos e assim por diante, nunca alcançando a promessa. Mas veja, eis aí, Jesus Cristo manifestou-se, morreu sobre a cruz e consumou a redenção. Abre parênteses. Restaurando ao possuidor original através da compra ou pagando o preço. E desse modo colocou-nos como filhos. Ele não nos fez filhos, pois nós já éramos seus filhos. Mas ele colocou-nos como filhos, porque em todo o tempo em que estávamos no mundo, na carne, nascimento natural, não podíamos ser reconhecidos como seus filhos. Éramos mantidos cativos pelo diabo. Nosso nascimento natural nos aprisionou. Mas o que é que veio nos libertar? O novo nascimento. Porquanto já éramos filhos, carregamos uma semente. Dentro dessa semente há uma genética, há um genes. Irmão, não tem como falhar. Veja. E éramos, porém, filhos apesar de tudo. E ouça isso, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Sobre quem o Espírito desceu no Pentecostes? Sobre os filhos. Em Coríntios, sobre os filhos enquanto eles ouviram a palavra. O que é o batismo com o Espírito Santo? É o Espírito batizando você no corpo de Cristo. Adotados. Veja, é o novo nascimento. É o Espírito de Deus vindo e enchendo-os depois que você se arrependeu, tendo ouvido a sua palavra, e sendo batizado na água como uma resposta de uma boa consciência para com Deus. O que acabamos de expor seria mais facilmente compreendido por todos, se todos crescem na doutrina da unidade de Deus. É simples. Veja, se nós entendermos que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, nós também vamos entender que nós estamos em sua mente, fomos expressados, nos tornamos carne, a palavra manifestada, e estamos retornando para a eternidade. Esse é o segredo. Veja, porque não há três pessoas na divindade, mas uma. O verbo se fez carne. Assim, nós não nascemos de novo pelo Espírito de vida de Jesus entrando em nós e depois, subsequentemente, a isto o Espírito Santo entre nós, dando-nos poder. Se isso fosse verdade, nós estamos desonrando o Pai por não lhe dar uma parte de nossa completa salvação, porque se a salvação é do Senhor e há três senhores, então ele, o Pai, deve ter algo também a ver com a salvação. Mas seguramente pode-se notar que Jesus deixou isso bem claro, que ele, somente ele é Deus e que ele, e somente ele, é quem entrará no crente. Nada mais. O Pai mandará outro Consolador,
Mas no verso 17 diz que ele, isso citando São João 14, diz que ele, Jesus, habitava com eles e estaria neles mais tarde. No verso 18 ele disse que voltaria para eles. No verso 23, ao falar aos discípulos, ele disse: nós, Pai e Filho, viríamos para ele, e assim é o Pai, o Filho e Espírito Santo, todo vindo em um só tempo, porque é uma pessoa abrangendo a divindade. Este advento teve lugar no Pentecostes. Não há duas vindas do Espírito, somente uma. O problema é que as pessoas não conhecem a real verdade do pecado, melhor, a real verdade. Eles simplesmente creem em Jesus para a remissão do pecado, mas nunca continuam para receber o Espírito Santo. Antes de concluir, eu sei que há uma interrogação em suas mentes. Vocês desejam saber se eu creio na doutrina da pré-existência. Eu não creio nessa doutrina dos Mormons, da pré-existência das almas, mais do que creio na reencarnação ou transmigração das almas. Sejam cuidadosos aqui e notem o seguinte: não é a pessoa que vem predestinada eternamente de Deus, é a palavra. Amei Jacó e aborreci Esaú. Veja, a palavra, veja, ou semente, é isso. Lá no passado, muito distante para ao alcance da mente humana, o eterno Deus, com eternos pensamentos, pensou e decretou: amei Jacó e aborreci Esaú. Assim está você, decretado. Ele pensou algo a seu respeito, decretou, expressou, e aqui está você. Veja, e nem tinham nascido ainda, nem tem feito bem ou mal, foi o pensamento. E depois que esse pensamento tinha sido expresso, e Deus comprou de volta Jacó, porque Jacó somente era semente, apenas Jacó tinha semente, é por isso que tinha ele respeito à primogenitura e pacto de Deus. Se forem verdadeira semente, vocês ouvirão esta palavra: o Espírito batizará você no corpo de Cristo, enchendo-o e dando-lhes poder, e vocês receberão a palavra para seu dia e para esta era. Veja, quão clara se torna a verdadeira evidência quando a palavra é revelada a vocês. Note novamente, Jesus era a semente real, ele viveu em um corpo humano quando o Espírito chamou, a palavra manifesta pensamento. Ele foi para o Jordão e foi ali batizado em água. Depois de obedecer a palavra, o Espírito veio sobre ele e a voz disse: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A voz não disse: ele tornou-se meu filho. Jesus era o filho. O Espírito Santo apresentou como filho perante todos eles. Depois de ter sido cheio desse modo, abre parênteses, e o mesmo modelo sustentado no Pentecostes e por todo o tempo depois, ele entrou no poder anunciado e recebeu a plena revelação de Deus e procedente de Deus para aquele dia. Pois bem, temos dito constantemente que a verdadeira evidência de ser batizado com o Espírito Santo é que o crente recebe a palavra para a época que ele vive. Esta que é a evidência. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Receba o descanso. Receba o poder do Espírito Santo. Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.